O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos aqui em mais um podcast Elas na Proteção, o nosso podcast de mulheres da revista Proteção, nos estúdios da AnimaSeg. Nós sempre estreamos às quintas-feiras, meio-dia, mas você que está nos assistindo, eu sou Fabiana Raulino, sou a host hoje, estou acompanhada dela, Carolzinha. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast na companhia da Fabi. Não tem como a gente não se animar aqui, né, Fabi? Eu sou Carolina Varela, todo mundo já deve estar sabendo aí que eu sou a Carolzinha, né? Mas ok, a gente está com uma convidada super especial, para mim especialmente, que acompanha o trabalho dela há muito tempo ali, né? Como fã, aquela fã que fica escondida. Mas eu estou muito feliz de recebê-la aqui. A Fabi vai apresentar essa pessoa e vocês vão ver quem que tá com a gente hoje, né, Fabi? Pois é, o Elas na Proteção é um programa, um podcast que traz mulheres na saúde e segurança. Só que hoje nós pedimos a licença de fazer uma exceção. Como ergonomistas, como pessoas que bebem dessa fonte, que amam essa ciência, essa arte, como o Wisner muito bem colocou, para nós, hoje é um marco. É assim, a pressão desceu, né? Porque receber não só uma ergonomista, mas assim, a genialidade como gestora, como uma pessoa que consegue pôr a mão e a partir do momento que a gente coloca o nome dela, a gente sabe que as coisas vão começar a acontecer? Sim. A gente precisa pedir licença para ser o programa da ergonomia hoje, E né? tá ligada com a saúde e segurança. É uma disciplina que a gente sabe que agrega. É uma disciplina multidisciplinar. Então, pra gente, enfim, vamos lá. Apresenta aí quem veio. Bora ela, luz na passarela que chega, Lucimara Baú, presidente da ABERGO, Associação Brasileira de Ergonomia e Fatores Humanos. Uma honra recebê-la. Nós temos vários outros cargos e especializações, mas recebê-la aqui é uma honra, Lucimara. Muito obrigada, uma honra ser convidado para falar com vocês aqui, né? Para falar da ergonomia, que é essa ciência, né? E essa prática que eu amo e que eu sou fã. Eu acho que ser ergonomista não é só fazer um trabalho que dá prazer, gratificante, mas torna a gente melhor, né? A gente ensina e aprende ao mesmo tempo quando a gente faz ergonomia. É verdade, isso é verdade. Eu acho que essa fala sua já dá pra gente começar um pouquinho sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui, que é óbvio, a gente vai tratar de ergonomia, mas a gente quer saber um pouquinho da tua linha do tempo, da tua trajetória. Quem é a Lucimara? Para quem não tá, né? Quem não tá antenado aí. Quem tá começando agora, exatamente. Né? Claro que figura extremamente emblemática, Sim, né? Ainda mais por esse nome artístico que ela traz por natureza. Mas falar um pouquinho de você, como começou sua formação, até hoje, né? Esse momento que você está. Olha, eu vou tentar ser breve, mas assim, quando eu comecei a fazer o ensino médio, eu queria fazer uma coisa mais prática para otimizar meu tempo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então eu fiz a Escola Técnica de Arquitetura como ensino médio e Escola de Contabilidade ao mesmo tempo. Então, aquele olhar. Aí quando eu terminei a faculdade, falei, puxa, mas eu não queria seguir exatas, não sabia o que eu queria. E a PUC Paraná, onde eu me formei, era o primeiro ano do curso de fisioterapia. Eu achei interessante, né? Então, eu falo que eu sou filha da PUC, né? Somos filhas da PUC. Eu sou da primeira turma de lá. Legal. Aí até na época conversei com meu pai, ele falou, olha, se você não gostar, você tenta outro curso e tal. E eu gostei por trabalhar com o ser humano. Essa relação, né, não só da doença, do sofrimento, mas dessa interação que o ser humano traz pra gente, sabe? Me cativou muito. Só que no andar, né, do trabalho, eu via tanto sofrimento e tanta doença que a gente podia ter evitado. E comecei a trabalhar muito com trabalhadores, né, de empresas, assim, de doenças que a gente via que tem a conotação do trabalho. E até os pacientes diziam, que naquela época dizia pacientes, são clientes, né? Ele está comprando um tratamento, né? Eles diziam, Lucimara, eu adoro você, mas eu não aguento mais fazer fisioterapia. Por quê?
como é que eu faço? Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Eu selecionei quais eram os maiores. Eu sempre gostei de estudo estatístico, de protocolos, né? De trabalhar essa parte métrica, é uma coisa que eu gosto muito, talvez por causa dessa base da arquitetura e da contabilidade, né? Que me Sim. trouxe. E então eu selecionei quais eram as empresas e falei o seguinte: eu vou conversar com as empresas, porque a técnica está correta, né? Mas a causa, né? Está mantendo. Então, Lucimara, que pioneiro, porque É. na físio, os secundário, terciário, né, a cura e a reabilitação são carro-chefe. E a prevenção, ela sempre fica numa coisa mais educacional e você foi na estatística da coisa, na queixa, no contato com as empresas. Exato. É fenomenal. E eu comecei com um projeto, duas empresas, em 1989 com a Telepar, que era a antiga telefonia, né, que foi privatizada, e com um projeto com a Caixa Econômica Federal, né, no Paraná. E dentro disso que eu busquei as empresas, eu falei, eu quero conhecer o serviço, mas por que você quer conhecer? Não, eu quero saber o que eles fazem, daí porque eu queria coloquei o meu problema. Então, eu queria ver se eu poderia fazer alguma coisa que melhoraria isso aqui de dentro da empresa para os meus pacientes na clínica, né? E a resposta deles foi a seguinte: a gente não tem previsão orçamentária para essas ações. Então, aí, eu falei, mas eu entreguei uma proposta para vocês, não tem nenhum orçamento, você vai trabalhar de graça? Eu falei, não, só para filantropia. Eu quero fazer uma permuta para vocês. Então, eu fiz uma proposta para eles, por 6 meses, né? No caso da Caixa, eu vou fazer algumas orientações, vocês escolhem algumas agências onde tem mais afastamentos, então eu vou pegar aquele grupo, né, de maior necessidade, e daqui 6 meses... eu vou passar para vocês me acessam, eu vou estar orientando essas pessoas, então eu fazia orientação coletiva, depois individual na agência. Eu separei um horário do meu trabalho para fazer aquele investimento. A partir de 6 meses, se vocês gostarem, vocês vão me pagar o retroativo. Você apostou. Sim. Você sabia o que você estava fazendo. Nosso trabalho todo é apostar, né, no É. resultado. E a gente sabe que dá certo, a ergonomia dá certo, né? Sim. Ela dá lucro. Ela Sim. tem retorno de investimento, ela não é custo, né? Sim. Então, a partir disso, depois de 6 meses, eles fizeram um contrato comigo de 5 anos para fazer as perícias de acordo, na época, com o INSS. Então, eu fazia essa interação, né, dos casos crônicos. Depois, renovaram por mais 5 anos. Então, foram centenas de perícias, né, para ver se aposenta, se não aposenta, como é que a gente se relaciona com as questões de retorno ao INSS e tal. Então, nesse contexto, aí surgiu o pré-projeto 500, né, da Caixa Econômica, que eram 4.300 agências, 55 mil postos de trabalho. E nós iniciamos no Paraná como pré-projeto. Eu virei caixeira viajante. Eu atendia 181 agências, né? E daí, para viajar sozinha, às vezes pegava uma amiga, às vezes pegava meu pai, né? Porque não é legal, é tudo longe, é meio Indiana Jones a coisa, assim, entendeu? Verdade. Então, a gente... Indiana Jones, eu a fico gente- imaginando. E daí eu chegava nas agências preparando para uma mudança de layout imobiliário, de fluxo, de sistema, de software, né? Então a gente preparava coletiva e depois posto por posto, montava as fichas. Naquela época, eles não chamavam de análise ergonômica, era análise profissiográfica. Tá? Tinha documento, tinha carbono, você tinha que preencher os A gente tá falando de laudos. que ano, especificamente? Na década de 90, começo de 90. Início da década de 90. Começo da década de Porque 90. Tava aquecendo, né? Tava Tava aquecendo. NR17 Que 86 tava saindo, veio aquele surto de tenonovite e tava a Lucimara lá na Ela competição. pegou o começo dessa história, que acho que vale ressaltar, né? Então, início da década de 90, as coisas já começaram a surgir de forma mais organizada, com a NR17 Tendendo a uma mais legislação. Só colocando para vocês, para finalizar essa parte desse projeto, nos 2 primeiros anos do trabalho que nós fizemos no Paraná, o foco específico começou no Paraná, depois, né, isso foi sistematizado a nível nacional, isso já foi colocado em congresso pela própria gestão da Caixa. A Caixa economizou 59 milhões de reais. É muito dinheiro. Em 2 anos, só no Paraná,
fazendo as ações, prevenindo, retornando, acompanhando, né? E vinha as perícias técnicas documentais, então o motoboy trazia todo o protocolo lá na minha clínica, no meu consultório, para analisar o projeto, para analisar as ações, se afastava, se não afastava, se reintegrava, por quanto tempo, etc., né? Então, um trabalho bem, bem legal. Vinha gente do estado todo, viajava, e quando a pessoa não tinha condições, eu ia até Foz do Iguaçu, agora eu viajava para avaliar o trabalhador, né? Que é aquele que está afastado há 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, era um trabalho de gestão bem bacana, que foi coordenado no Paraná pela Márcia Krambeck, que era gestora de pessoas, né? E a gestão de pessoas fazia a gestão de saúde na Caixa, né? A Márcia foi uma pioneira de abraçar esse projeto, e eu dentro da parte da ergonomia. Bom, gente, andando isso, eu comecei a me envolver com a coordenação do INSS, né, da perícia do INSS, porque daí eu comecei a procurar eles. Então, eu acho que a gente precisa ir atrás das demandas, porque às vezes as pessoas não têm a informação. Sim. Eles disseram, nossa, é ótimo, Lucimara, vamos fazer um programa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E daí as micro e pequenas empresas, como é que a gente faria? Porque média e grande empresa, vamos pensar que você pode convencer, tem planejamento, tem, né, reserva financeira para essas coisas. Então, foi uma experiência muito bacana que eu acabei procurando o Sindimetal no Paraná, Sindicato Metalúrgica e Elétrica, que era mais de 4.000 empresas, né? Um sindicato patronal. As empresas pagam e o sindicato tem a obrigação de oferecer serviços. E conversei com quem coordenava isso, era assistente social, e falei para ela o seguinte, escuta, você não quer montar alguma atividade para micro e pequenas empresas dessa área, né, sobre ergonomia? O que seria isso? Eu falei, olha, está uma epidemia dessa coisa de Lerdort. Então, assim, falar sobre os cuidados, montar um evento, eu queria montar um evento com vocês, pode ser um fórum de meio período, e daí, puxa, Lucimara, interessante, como é que seria isso? Eu falei, olha, a gente traria, eu conheci a coordenação do INSS, né, a gente traria o Ministério Público do Trabalho, dentro dessa área, né? A gente traria o auditor do trabalho, né? Que era o superintendente do Ministério do Trabalho lá do Paraná, né? E eu, enquanto ergonomista, para a gente falar dos problemas, mas eu também vou dar algum exemplo, eu montei um checklist para eles, de como é que eles olhavam um problema na empresa, e qual é a gravidade que eu coloco para buscar alguém para me ajudar. Simara, e como traduzir o que é ergonomia naquela Aquele contexto, época? né? Exatamente. E foi assim, o auditório do Sindimetal tem 150 lugares, né? Agora tem mais, eles mudaram. E do lado tinha um outro que normalmente abre para videoconferência, quando o outro enche, de 80. E encheu tanto que teve que abrir o outro que vem por vídeo daí, né? Porque não cabe, são 2 salões separados. Encheu tanto, e foi tão interessante, porque vieram grandes empresas também, porque o assunto era tão um assunto ávido para saber quente, respostas, né? E trouxeram isso. E as empresas não sabiam o que fazer com as coisas. Gente, grandes empresas, não posso falar, super conhecida, de, por exemplo, na área de PCD. Como é que eu tenho que atender, né? Uma legislação que na época não era obrigatório, lá, que não punia nem nada. E daí a empresa, uma multinacional grande, fala assim, escuta, eu tenho que colocar tantas pessoas lá, eu posso contratar essas pessoas e deixar lá em casa só pagar o salário? Nossa, pessoas com deficiência nessa época. Aí você fala para a pessoa, olha, você está na frente do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, isso é crime. Isso você tá discriminando a pessoa de que ela não tem capacidade, né? Eu sei que você está colocando isso e é bem importante, mostrando como são as dúvidas básicas, né? Então, você tem que contratar, mas você vai ter que fazer convênio com as associações, as entidades, para habilitar essas pessoas. Então, nesse caso da tua empresa, eu sugiro que você faça uma oficina inclusiva. E eles fizeram. Para habilitar possíveis candidatos para preencher as vagas necessárias. E daí, claro, responsabilidade social, tem desconto, né? Impostos. Quer dizer, você tem que aproveitar tudo isso. A empresa tem que enxergar as vantagens, não é só os problemas. Então, foi indo, né? A gente foi... Aí, quando chegou em 2000, eu falei, eu não posso mais trabalhar com reabilitação assim, eu preciso sair. Então, eu fiz assim, uma transição de 6 anos, de 94 até 2000, né? E daí, em 2000, eu tinha uma clínica relativamente grande e tinha a pessoa jurídica de serviços de ergonomia.
que inclusive na prefeitura de Curitiba tem um item lá de métodos e técnicas de ergonomia. É separado, né? Aí, que você não é fisioterapeuta, você é empresária. Né? Empresária como um dono de empresa que presta vários serviços, né? Então, a partir disso, eu fiz uma transição e falei para minha sócia, olha, não tem mais caminho para essa parte, porque nós tínhamos 42 convênios, e os convênios onde tinha mais queixas que eu via que era ocupacional, eu ia lá fazer uma proposta e negociava valores diferentes do convênio, mostrando que a cada 6 meses eu daria um protocolo para eles, os resultados, as vantagens. Mas foi é um assim. misto de gestora, empreendedora, pioneira, criativa. É uma pegada realmente muito estratégica. Né, Você tem que, na verdade, ninguém nasceu sabendo, Sim. né? As pessoas precisam ser orientadas. Então, eu acho assim que a educação é a palavra mágica. E Em ficar qualquer- muito na clínica também não dava o alcance, porque você queria transformar os discursos. Não, eu queria né? que as pessoas ficassem bem, né? É. Então aí, mas mesmo quando estava na clínica, eu participava do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde, sempre envolvida, porque eu acho que esse lado político-estratégico, né, que é a boa política, que convence pessoas para fazer o bem, né? É importante. Então, É isso mediava, que gera impacto, né? ia nas associações de Lerdort, da orientação, porque daí tinha pessoas super angustiadas, tem pessoas dando informações erradas, como a gente vê hoje, né? Sim. A pessoa vê um negócio, já copia, acha que aquilo lá é lei, não pesquisa, não aprofunda, né? As pessoas estão muito imediatistas, né? Bom, então dentro dessa área toda, daí eu comecei a participar da Abergo, né? Então, num congresso em 2000, eu fui, e foi interessante porque foi em Gramado, e eles me convidaram para eu dar um mini curso sobre prevenção, prevenção de Lerdort, a fisioterapia na atuação da ergonomia para prevenção de Lerdort. Porque mostrando que essa parte que você começa com, porque o biomecânico, o óbvio, é mais rápido, né? Sim. Para você poder tratar. Muito Depois tem visual. os outros aspectos, né? Que daí, às vezes, o emocional potencializa o físico, né? A gente tinha que ter esse olhar também. Então foi interessante, foi o curso que mais teve gente inscrita do congresso, né? Enfim, naquela época o presidente era o Mário Vidal. E a partir daquilo eu comecei a participar, né, me envolver, e o fato de estar sempre participando. Gente, eu me associei à Associação Paranaense de Medicina do Trabalho, naquela época. A pessoa falou assim, você não é médica? Não, eu não sou, mas ali estão os meus fornecedores de clientes, entendeu? E depois, eles precisam saber o que a ergonomia faz, né? Eles precisam interagir. Então eu comecei a participar, você não tem direito a voto. Mas você pode participar, você paga anuidade, você pode participar, E qualquer a um sua pode. palavra está lá. Sim, você tá, É, você tá trocando informações, né, a- compartilhando. E daí conversa com outros, vem. Aí eles me convidaram para participar de um programa que ia até o interior, sabe? Os médicos do trabalho e tal. E eu fazia parte, e tinha enfermagem do trabalho, eu fazia parte da fisioterapia aplicada à parte da ergonomia, né? Da fisioterapia do trabalho também, né? Que essa parte que complementa muito, né? A fisio do trabalho, né? E a partir disso, eles começaram a ver que eu estava me envolvendo. Aí um dia, numa reunião, eles falaram assim, puxa, a gente precisava de um treinamento sobre biomecânica ocupacional. Aí o pessoal olhou assim. Falei, pensei, Você sou tava eu, lá. sou eu, é o meu momento. Você fica, É meu momento. você fica de boca fechada, gente. Não dá pra gente ficar, né, igual cacarejando, né? Quer dizer, Sim, você a tem que maior esperar a marqueteira hora, é né? a galinha que cacareja o ovo, né? Não, tem que ser mais devagar. Então aí eles me chamaram, assim, mas você não podia montar um curso? Claro, posso. Aí, né? Aí eu ganhei contratos, aqueles médicos estavam em multinacionais, procurado de projetos. Então começou, eu chamo namoro técnico, né? Como é que é? Aí a empresa diz, nós estamos com um programa fracassado de ginástica laboral, você não quer organizar ginástica? Não, eu faço gestão de ergonomia. A ginástica laboral é um dos programas de qualidade de vida embaixo do chapéu da gestão da ergonomia, né? Então, assim, dessa visão macro. Então, eu faço gestão, daí eu vou chegar na ginástica, se você quiser. Não, então tá. Vou ficar 2 anos depois a empresa fala, pode fazer tua gestão. Então, né? E daí organiza esse programa, o que é necessário, o que não é necessário e tal. E nesse andar dessas experiências, acontece uma coisa que as pessoas, o ergonomista tem muito medo, a empresa tem, né? Das fiscalizações, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, aquela coisa toda. Falei, gente, se você tem registro, tem evidência, você tem como se defender. E se você for culpado, assuma e paga a conta.
Mas Sim, seja responsável. evita o erro, né? Sim. Então, realmente, nesse processo todo, a gente começou a ter esses embates, né, da empresa dizer assim, não, mas o Ministério do Trabalho diz que tem que comprar banco semi-sentado para todo mundo. Falei, não precisa, vai atrapalhar, tem questão de segurança, as pessoas deslocam, né? Então, nós temos que fazer outra ação. Daí, não, mas aí eles mandaram, não, deixa, daí a gente faz o embasamento técnico, Sim, se defende e eles, tecnicamente. eles revogam aquela notificação, por quê? Porque você fez um embasamento e se prontificou a entregar um outro produto, né, uma outra ação, Uma outra né? solução. Em várias outras, tem que trocar tudo, não precisa, tem que trocar só aqui, ali, aqui, né? Mas então, assim, eu comecei a fazer essas negociações de prazo ou de ações baseado na realidade da empresa e no compromisso da empresa. Então, a partir disso, sempre com a empresa. Primeiro, vocês assinam um contrato comigo, que vocês estão se comprometendo, que vão permitir que eu faça isso, quem é que vai ser responsável por esse centro de custos, né? Porque o segredo do ergonomista é saber quem é que paga a conta. Perfeito. Ah, que É. frase de Essa frase nome de livro, né? É. Pois é. O famoso centro de custos, né? Nossa, Lucimara, ergonomia, como é de berço multidisciplinar, sempre teve essa coisa. Quem é que pode fazer Sim. ergonomia? Então, físio, engenheiro, médico. O seu discurso ele é historicamente conhecido por você falar na década de 80, o que em 2024 as pessoas estão começando a falar e falar, mas na década de 80 o seu discurso já estava com essa robustez. Porque nós estamos agora, claro, falando de você, essa pessoa que traz esse caminhão da mudança, esse dom da palavra que transforma a mente das mais diferentes pessoas, que estava lá atrás preparando o Brasil para ergonomia, né? Então, é uma gratidão que a Sim. gente precisa trazer, porque foram com os seus passos, com as suas decisões, com as suas palavras, que o terreno foi preparado para a gente. Que agora, em 2024, começa a falar da profissão ergonomista, sem a gente ficar colocando paliativo de eu vou registrar uma pessoa CLT, mas não tem CLT ergonomista. Então, vamos colocar técnico em alguma coisa, Sim. consultor em alguma coisa. Na lista de alguma coisa. E você tem esse discurso robusto desde aquela época. Então, conta pra gente, em relação à ergonomia, que muita gente fala da posturologia, cada viés por área, como que você foi costurando, porque você é uma das grandes responsáveis por hoje estarmos finalmente falando Sim, coisas de parecidas em áreas diferentes. Olha, eu acredito que tem muita gente antes de mim, viu? Assim, só para começar a resumir para vocês, os estudos de análise ergonômica no Brasil aconteceram em 1955. Tá? 75 houve a primeira especialização de ergonomia pela Fundação Getúlio Vargas, né? A Escola de Estudos Psicossociais do Trabalho. Então, 75. Na década de 80, vieram vários pesquisadores brasileiros que foram estudar na França e se capacitaram em ergonomia, e daí se criou a Associação Brasileira de Ergonomia. E eu digo assim, graças a Deus, a ciência, as universidades prepararam o terreno da ergonomia, dando essa solidez da cientificidade, né? Buscando pesquisas, validando. Então, isso, a Bergo conquistou isso com Itiro Iida, com Frida Fischer, né? Essa turma toda que vem aí galgando esses anos todos, esse espaço. Frida, que tem seu nome no casting do Elas na Proteção. Exatamente. Então, a gente chega assim num momento em que a gente passou por um momento de respeito. A Bergo ganhou uma credibilidade pela seriedade, né, das pessoas que construíram isso. São pessoas muito éticas, muito corretas, muito focadas no técnico, no social, né? E no meio corporativo, trabalhando com ganha-ganha com as empresas. E quando eu comecei a participar, daí eu trouxe a minha experiência, né, que inicialmente foi através da fisioterapia do trabalho. Depois dessa transição, eu falei, eu trabalho, porque a gestão de ergonomia ela é mais ampla
no meio corporativo, né? Então, as pessoas confundem, começou muito pelo biomecânico, né? Mas você tem o pessoal na área de projetos, de ergodesign, o ergodesign é muito forte, de produto, né? Eu falei, gente, agora você tem que pensar em produto, o ergonomista trabalhando só com produto, né? Dentro dos contratos que eu tenho com empresas, que eu tenho uma consultoria, a gente tem contratos para SST, para saúde, nós temos contratos fixos para projeto. O produto que a empresa constrói, nós temos os ergonomistas fazer os estudos de viabilidade daquele produto que atenda bem ao usuário, né? Então, a gente tem a organização do trabalho, né? A gente tem administradores que são ergonomistas, né? Trabalhando com planilha de falhas, né? Com fluxo. Então, essa visão múltipla da ergonomia, eu digo assim, a gente, enquanto ergonomista, a gente não dá conta de uma coisa só. Eu, enquanto ergonomista, tive que contratar outros ergonomistas da engenharia, da psicologia, da administração, para poder me ajudar no processo, porque eu não tenho competência para fazer esse aprofundamento, ou às vezes eu não tenho direito legal, porque a gente tem que respeitar a questão legal das profissões de base. Sim. Então, a ética, ela permeia também o técnico, né? Então, a gente trabalha nessa multidisciplinariedade. Então, eu digo para vocês, e daí nesse momento dessa gestão que a gente começou aí em 2021, ela veio, eu sempre fui da área acadêmica, eu sempre dei aula, 12 anos eu fiquei na graduação, né, na universidade, e saí para construir essa parte prática da ergonomia. Mas sempre gostei da ciência, da pesquisa, né? Tanto é que a gente inscreve trabalho direto aí, né? Porque mesmo estando com os cases, a gente valida, né? Com o Ministério da Saúde, aquela coisa toda, para poder E o que publicar. é bárbaro, porque tem muita coisa que fica só na academia, muita coisa que fica só no mercado. Você tem que fazer os dois. Essa sinergia, isso é muito importante. Então, a partir disso, veio um olhar um pouco que equilibrou o prático e o acadêmico. Eu acho que é isso que a gente busca. E não dá para desequilibrar, porque um depende do outro, né? Então, assim, o prático vem do acadêmico que validou a aplicabilidade, né? E o acadêmico precisa que alguém bote em prática o que ele construiu, não é verdade? Sim. É isso mesmo. Então, a gente tem esse equilíbrio que está combinando de valorizar essa profissão, né? E uma coisa bem clara, nós não temos intenção de criar uma profissão de graduação em ergonomia, porque é muito amplo para fazer isso, e ela é multidisciplinar, tem vários olhares. A gente não anda só. Não. A gente tem, como você está falando de tecnologia da informação, o que a gente mais, quando a gente vai fazer uma avaliação sobre as questões cognitivas e psicossociais, o que a gente mais vê são problemas gravíssimos de softwares ruins, de provedores que não fazem uma boa gestão do seu provedor, que cai sistema e que em horário, né, que a gente tem que chegar no provedor, pedir retroativo da manutenção corretiva, preventiva, para ver o que é incompetência, o que é necessidade, que não pode ser em horário útil, né, nobre, e ao mesmo tempo o software. Você chega assim em condução de caminhão, de trem, de avião, o software, o provedor, né? E quem faz a gestão disso. Porque às vezes você compra um software porque alguém disse que é bom, mas não fez toda a testagem, não validou isso, se está adequado a essa minha realidade. Porque um software, ele é sistêmico, compra para tudo, mas espera aí, para mim isso aqui não atende, né? Daí, graças a Deus, a gente tem hoje a parametrização que permite Lucimara, que a gente... este foi mais um exemplo do que eu insisto a trazer. Sei que nós temos grandes nomes da ergonomia, nós temos uma passada muito longa, mas realmente o seu dom da palavra, o seu dom de tradução, ele é épico. Ele é inegável, ele não tem como, Lucimara, porque nós estamos na era, hoje, 2024, estamos trazendo a inteligência artificial generativa. Então, estou estudando isso no doutorado, aquela coisa das pessoas preocupadas com a ética, com o uso, e com a maior naturalidade, com uma escolha perfeita de palavras, você já posiciona a ergonomia. Então, esse seu dom vem traduzindo a ergonomia de um jeito que fez com que a gente caminhasse para esse momento que nós estamos, de falarmos de honorários em ergonomia e falarmos, né, trazendo aqui quase que em primeira mão, de finalmente uma CBO,
para a ergonomia, que há pouco tempo ainda a gente estava discutindo quem podia fazer ou não. Sim, sim. E esse dom comunicacional, semântico, Ele né? faz- Lucimara faz da diferença. semântica. É uma escolha, Lucimara, que você tira a nossa defesa inteira. E a gente tem que tomar até cuidado, que eu tô percebendo a gente mais silenciosa. Porque a gente começa a te assistir não. e se Não, perde, não. né? Faz Mas eu download quero da falar. alma. Deixa eu falar, Fabi, pelo Vai, amor mulher. de Deus. Na verdade, assim, ouvindo a tua fala o que a Fabi falou é um fato, né? Você tem uma capacidade de aglutinar. Quando você falou do equilíbrio entre a academia e a prática, me toca muito esse tema, porque eu lembro a primeira vez que eu te vi, Lucimara. Você não vai lembrar de mim, obviamente, aquela menina lá no congresso, lá no cantinho do auditório, mas eu lembro, eu estava num congresso da Bergo, em Porto Seguro, não lembro o ano exatamente. 2008. Eu acho que foi, eu não lembro, eu acho que foi ali que eu te vi pela primeira vez. Não sei se foi 2008, 2005, 2006, 2008, né? 8. Aí eu Em Porto lembro, Seguro foi 2008. eu lembro da sua entrada no auditório, a gente estava falando num congresso, tava tipo naqueles debates dos membros, né, da Bergo e tudo, a sua A gente fez uma fala, reunião, e né? que teve uma reunião. Então, assim, eu me lembro que existia nitidamente uma separação. E eu, minha formação de base é fisioterapia também. Eu nunca atuei na reabilitação. Se botar um pé na minha frente, sei nem onde pôr a mão no pé, não sei. Mas eu gosto de ergonomia. E quando eu entrei para ergonomia, eu sou da primeira turma de fisioterapia do Amazonas, em Nossa. 2004. Naquela época, assim que eu me formei, eu já comecei a trabalhar com ergonomia sem nem saber o que era ergonomia, dentro da Petrobras, por uma oportunidade que apareceu para trabalhar como consultora. Como que eu vou consultar? Como que eu vou dar consultoria sem saber nada? Mas eles queriam me ensinar alguém, eles queriam capacitar alguém nessa disciplina e eu tive essa sorte. Então, percorri um caminho de aprendizado totalmente autônomo, que não, em 2004, Amazonas, outro país. O norte do Brasil é outro país. Então, era tudo, né? A gente já até falou sobre isso. O quanto a educação é importante, o quanto o interesse em aprender é mais importante ainda. E aí eu me lembro desse congresso em especial, porque eu ficava naquela prática do meu dia a dia, buscando literatura mesmo, papel, né? Porque a internet também não era aquelas coisas assim como é hoje, a gente está assistindo um podcast, ouvindo ela falar. Não existia isso naquela época, YouTube, cursos online, não tinha nada disso. Então, eu me lembro nesse congresso me marcar muito, falar assim, poxa, existe uma nítida diferença, mas a gente precisa tanto do conhecimento oficial, técnico, científico, que dá uma robustez, mas essas pessoas não estão entendendo as nossas dificuldades no dia a dia ali. Eles, com toda a autoridade deles, eles não estão entendendo as minhas dores enquanto profissional que fica ali dentro da empresa. É preciso ter uma aglutinação. E eu sentia uma distância tão grande, sabe? Parecia que eu estava tão longe dessas pessoas, com uma dificuldade de levar minhas demandas, e eles com dificuldade de atender os meus anseios. E aí ficava naquela discussão técnica que não evoluía. Na prática, eu saía do congresso, poxa vida, estou voltando de mão vazia para o meu dia a dia. Eu peguei um conteúdo outro, mas na prática eu estou voltando de mão vazia. E ao longo do tempo eu percebi que quando, né, olhando agora para a Lucimara, presidente da Bergo, e comparando com aquela Lucimara que eu vi lá em Porto Seguro, eu vi exatamente o ponto que ela falou. A pessoa que foi capaz de aglutinar e de fazer a tradução do que é ergonomia para o Brasil. Né? De a gente ter, sim, bons resultados com ergonomia, de a gente falar dessa questão multidisciplinar e dentro da gestão de ergonomia, dentro da biomecânica, dentro do cognitivo, dentro do organizacional, dentro da ciência, dentro das universidades, dentro das empresas pequenas, médias e grandes, dentro dos serviços. Então, assim, hoje eu me sinto, depois de 20 anos de profissão, eu sinto que a nossa ergonomia brasileira, como ela é, e conquistou um respeito muito grande, porque você teve essa capacidade de aglutinar. Então, eu queria primeiro falar isso, ponto. E eu queria que você contasse pra gente como foi, do ponto de vista da mulher, Lucimara Baú, da fisioterapeuta, Lucimara Baú, mas principalmente da ergonomista, da mulher, como que foi conseguir fazer isso? Porque não é tarefa fácil, tá? Não. Eu acho que foi muito difícil, eu imagino. Principalmente sendo mulher. Infelizmente, é uma grande realidade, né? Eu acho assim, tudo é construção. Então, como fisioterapeuta lá no início, ninguém sabia. Eu era da primeira turma da PUC, ninguém sabia. Então, o pessoal dizia assim, você é massagista? Aí eu dizia, olha,
o nome correto é fisioterapeuta, mas a massagem é um recurso terapêutico que nós utilizamos, se chama massoterapia, né? Então, por quê? Porque não é ofensiva, não é ignorância da falta do conhecimento, Sim. entendeu? Aí, quando eu entrei na ergonomia, que eu vinha muito, chão de fábrica, né, gente? Esse é o carro-chefe da ergonomia, essa relação. Então, muitas vezes, a diferença entre serviços, como eu comecei lá com a Telepar ou com a Caixa, depois com a CACI, Caixa de Assistência do Banco do Brasil, que foi o local que eu fiz a minha dissertação de mestrado, até foi que daí o Banco do Brasil quis copiar o modelo da Caixa, então, né, a gente interagiu. E era aquela coisa do masculino soberano, né? Sim. Então, as pessoas precisavam, mesmo na época do Banco do Brasil, né, que a médica do trabalho falou, você tem que convencer, são 68 superintendentes, todos homens. Eu tô com medo. Eu falei, calma, eles são trabalhadores. Eu vou falar da saúde deles. Não vou falar da equipe deles, eu vou falar da saúde deles, né? Então, eu comecei falando deles, né? Porque você precisa, antes de você começar a visitar um cliente, qualquer cliente que seja, ou interagir, você tem que saber qual é a tua população, qual é o público, conhecimento básico. Você vai ter que conseguir isso para você poder chegar mostrando aquilo que ela precisa ouvir até o ponto que ela tem capacidade de ouvir, né? Não é fazer receita de bolo e vai lá. É diferente, cada público é diferente, mesmo que o conteúdo seja o mesmo. Então, nesse contexto, meu maior embate foi realmente dentro das indústrias, né? A arrogância do pessoal da coordenação, desculpe, da engenharia, o pessoal falou assim, nossa, os engenheiros são muito grossos. Eu falei, não é, gente, eles são objetivos, e graças a Deus eles são objetivos, senão o prédio cai, a máquina não funciona, então é o foco da formação, né? Sim. Então a gente tem que respeitar isso. O que nós temos que fazer é ensinar um lado humano, dos fatores humanos do trabalho para eles. Então isso se conquista mostrando, mas no começo eles ficavam assim, porque eu sou baixinha, né? E daí eu uso salto, e daí chegava lá com aquele sapatão, né, de segurança, eles olhavam para baixo e diziam assim, nossa, mas você é o que mesmo, né? Ou seja, né? Aí no final, tinha que olhar para cima para falar para eles, mas no final da conversa, da ação, mostrando, eles ficavam encantados com a ergonomia, eles queriam se capacitar em ergonomia, ficavam fã da ergonomia, entendeu? E qualquer coisa que eles faziam, eles chamavam ergonomia. Por quê? Porque você ensina, você mostra as vantagens, mas você tem que entender quem é que está do outro lado. Sim. Né? Se você vai trabalhar com pessoa da área da saúde, já tem uma assistência embutida, né? Um protecionismo embutido. E você tem que mostrar que não dá só para você deixar o trabalhador feliz. Você tem que dar produtividade, dar retorno financeiro, porque senão a empresa quebra, daí todo mundo vai para a rua. Uhum. A gente sempre está acostumando a negociar com um sindicato dentro de empresa. Eles viam, você está protegendo a empresa. Eu falei, cara, eu tenho contrato de risco. Se você não estiver bem, eu fracassei. Não tenho condições de mandar você mentir para mim, né? Dizer que está bem, que não teve mais problema. Então, eu trabalho para o teu benefício, mas você vai ter que dar benefício para a empresa, porque senão você e eu estamos na rua e a empresa está quebrada. E aqui, peão, até o presidente todo mundo é trabalhador, né? Então, esses enfrentamentos, principalmente com os dirigentes, com a cúpula, de convencer, de chegar e fazer estudo ergonômico e dizer assim, não, o presidente não precisa avaliar, não, pode passar. Não, ele é trabalhador, não sai daqui enquanto não avaliar o posto do presidente da empresa, ele vai ter que arrumar um tempo. Os caras ficam bravos, senhora só tem 5 minutos, né? O cara é estrangeiro. E tá bom, daí você fica 40, de tanta pergunta que ele faz para você, ele faz 1000 consultas, ele fica encantado, porque o cara é baixinho e tá numa cadeira daquelas de poder enorme, com espaldar. Eu falei, olha, cadeira alta é poder, não é conforto. Né? Então, para reunião, o senhor senta na cadeira alta. Agora, aqui na sua mesa tem que ser uma cadeira ergonômica. E ergonômica é conforto, encosta, né? Aí o cara... Assim, a gente cansou de fazer isso. Igual, por exemplo, um magistrado. Magistrado, você senta até daquelas cadeiras enormes. Falei, pelo amor de Deus, e na ponta da cadeira, lá na audiência, que o cara fica 1 hora por dia... Nossa! Não, a cadeira tem que ser poderosa. Porque ele manda. Ele tem o poder. Né? Então, ele tem que... Isso tem que ser considerado também. A gente chama design de função. Cada, né, questão do design, o que eu quero mostrar. Né? A gente chega com um gerente de banco, por exemplo, mulher baixinha, né? E daí aquelas mesas tem que botar o pé no chão, ela enterra. Um cliente novo
vai achar que esse ser não vai fazer nada por mim. Eu quero falar com o gerente geral, né? Sim. Mas sou eu a gerente geral, né? E daí, É uma questão semiótica, Semiótica. estudo dos signos para não precisar ficar explicando tudo. o que a ergonomia faz? Levanta a mesa no máximo, arruma um tablado e não só um apoio de pé, e bota essa mulher empoderada. Porque na hora que chega um cliente novo, opa, né? Ela tá no Ela manda. alto, né? Aí o pessoal faz piadinha, porque eu faço treinamento coletivo, né? Ele fala, mas quando ela levantar vai ser uma decepção. Eu falei, cara, não vai fazer diferença nenhuma, porque ela já vendeu o peixe. É o primeiro impacto. Sim. Então a ergonomia tem que se preocupar com essas várias fases. E esse enfrentamento que a gente teve de discriminação foi por ser mulher, foi por ser da área da saúde, não ser da área de exatas, né? Mas com o tempo, conforme você vai falando, porque você vai falando do ser humano que está na tua frente, né? Do trabalhar. Exatamente. Do que ele precisa para fazer bem feito o que ele faz, né? Ele começa a te respeitar e ele se abre, ele se solta, né? Então, mas eu acho que essa questão ética da relação humana, para mim, a ergonomia participativa é a marca da ergonomia. É o que, na verdade, eu acho que é o carro-chefe, é o que representa a ergonomia participativa. Exatamente. Eu penso dessa maneira. Agora, você também tem situações em que o trabalhador faz sugestões impossíveis de serem praticadas, e você, com jeito, vai Sim. dizer que em outro momento e vai mostrar para ele, e a gente faz muito case de prática dentro das empresas, assim, e quando eles têm os eventos, a gente faz o trabalhador apresentar, a gente dá tudo prontinho para ele. Ai, mas eu não sei falar em público. Você não vai falar com o público, vai falar com teus amigos que estão aqui trabalhando com você. Os caras, ele se torna um ergonomista. Ele apresenta o caso que eles resolveram naquele grupo. Pode ser uma coisa simples, mas os resultados são gigantes. Entendeu? A ergonomia não precisa ficar aparecendo, o ergonomista ficar aparecendo, né? Ele põe o trabalhador no holofote. Empodera o trabalhador, daí ele começa a valorizar a ergonomia, a ser parceiro, né, contribuir, e os gestores começam. Então, esses são os grandes desafios, mas se você não respeitar o ser humano, não ter essa noção do conhecimento dos limites das pessoas, tem cultura, tem religião, tem perfil, tem regionalismo, né, tem perfil da própria empresa, né, de gestão de empresa familiar, empresa governamental, você tem que estar, o que está por trás do bastidor da forma de gestão, a ergonomia tem que olhar isso, senão você não faz um bom estudo de ergonomia. É o cerne, né? Nossa, Lucimara, que delícia. Traz para a gente também um pouquinho a respeito desse momento que nós estamos como ergonomistas, com o CBO, né? A notícia quentinha. Sei que a revista Proteção, quase que imediatamente, junto com, né, as assinaturas, as decisões, estava lá registrando. Mas agora aqui no nosso podcast, se você puder trazer um pouquinho. Essa construção, e né? dos honorários também. Bom, essa busca da CBO já é antiga nas outras gestões, né? Então, assim, eu fiz parte de outras gestões lá atrás, a gente já tinha tentado engatinhar, etc. Para quem não conhece, né, Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, né, em que define o Código de Registro na Carteira de Trabalho. Então, é para contrato CLT, né, de Carteira de Trabalho. E essa luta vinha lá longe, e quando a gente assumiu essa gestão agora de 2021, né, eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer, e a gente fez um planejamento estratégico de 3 anos. Então, conquistamos 100% desse planejamento que nós fizemos, né? Legal. Então, aí, a partir disso, nós fizemos a proposta para a CBO, e eles recusaram, dizendo que era multiprofissional, não sei o quê. Aí, o que eu fiz e pedi a ajuda das pessoas e tal, uma argumentação técnica. Estudei a CBO de ponta cabeça. O que tinha de profissões que tinham situações similares igual a nossa, que eles já tinham descrito. Que bacana, e tinham várias. E foram aprovados. Hackeou falei o sistema. Não. E nós colocamos. Não hackeamos, tá? É público. É público. Aí, hackeou o modelo mental. Isso. Sim. Aí, hackear é uma palavra relacionada a você compreender em profundidade um sistema para você poder você quebrar a lógica. Quebrar a lógica. É que falar a mesma língua, que né? no popular é roubar uma informação. E isso é uma tradução super, né, comum, mas não é da raiz da palavra. Mas então, aí a gente fez essa argumentação, que a gente não queria criar roda, a gente queria fazer aquilo que eles já fizeram em outras profissões. E daí
conversamos com o pessoal, fizemos uma reunião, falei, olha, né, existe essa situação, é similar, a mesma coisa de várias outras profissões, que a ação é multiprofissional, é de graduação, com especialização, com uma associação representativa, com critérios de classificação e tal. Aí não deu outra, né? No Congresso, lá o subsecretário anunciou que, né, em 2022, novembro de 2022, que ia sair. No decorrer já de 2023, isso foi desenvolvido pela CBO. E nós, só colocando para vocês, assim, dentro dessa história toda do CBO, nós criamos muitos webinars dos nossos comitês de ergonomia. Nós temos 11 comitês de ergonomia, que são órgãos consultivos, e são pessoas são associados a uma exigência que seja associado para fazer parte. Por quê? Porque a gente fornece trabalho para entidades do governo, para associações, para a comunidade, né? E são profissionais sérios, sim, né? No sérios que todo mundo tem tendência a desenvolver o trabalho sério, mas no sentido de muito experientes, né? Com credibilidade de universidade, de pesquisa, de laboratórios e de prática. Então, tudo isso criou um fortalecimento da imagem do ergonomista, né? Sim. E dentro disso a gente teve essa aprovação, era para ser publicado no mês de março, né? Aí houve uma contestação do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no sentido de que pudesse prejudicar, porque estaria enquadrado num código de engenharia. O CBO, ele não regula nenhuma profissão. Nem nós queremos uma graduação de fisioterapia. Desculpe, fisioterapia não, de ergonomia. Falando porque a Associação o Conselho de Fisioterapia que entrou com essa demanda. Mas eles tinham esse temor que, por exemplo, o código que mais relaciona com a história da ergonomia seria ou de fisioterapia ou de engenharia. Só que fisioterapia está restrito à saúde, o aspecto da saúde, e já existe a fisioterapia do trabalho. Seria um contrassenso ele aceitar um CBO da área da fisioterapia com a fisioterapia do trabalho, né? Você está entrando em conflito eticamente em termos de resolução interna, né? Então não poderia, o próprio conselho falou que não podia. E daí fazia da engenharia. Então a base da existência que começou foi da psicologia e da engenharia no mundo, né? Essa parte. Depois entrou os fisiologistas, médicos ou outras áreas, etc. Então, o temor era esse. Só que a CBO ela não está regulando, o Conselho Federal de Engenharia, o CONFEA, ele tem as suas normativas. Hoje você tem graduação de Segurança e Saúde do Trabalho, né? Criaram uma graduação aí, que está vindo, né? Você tem a Engenharia de Segurança do Trabalho, eu até falo sempre com o pessoal, né? Falei, olha, tem lá na Resolução 437 do inciso 4 de 1999, o CONFEA lançou a sua resolução da Engenharia de Segurança e diz que o engenheiro de segurança faz laudo ergonômico naquela época, lá em 99. Só que o engenheiro de segurança, ele faz tanta coisa, fazer mais ergonomia, né? Até eles falam, é muito complicado a ergonomia, porque a ergonomia ela não está muito quantificada, ela tem muita subjetividade, ela está trabalhando com relação humana, o ser humano é muito complexo e abstrato, né? Você então, não põe um dosímetro e vamos medir a ergonomia, não? Você pode medir o risco da lesão do ombro, mas o que impacta aquela lesão no ombro? Não é só esforço. Sim. Nós temos quadros, por exemplo, na área da enfermagem, de profissionais técnicos de enfermagem, que começam a ter dor depois de ter um quadro de depressão, angústia, sem dormir. É o grande responsável pela invisibilidade, né? Essa busca por indicadores o tempo inteiro. Exatamente. Sendo que é na queixa, no processo que reside o que a ergonomia tem de mais valioso. Então, a gente colocou, se você for ver o código da engenharia, lá ela tem a de produção, a qualidade, logística, e o tecnólogo em segurança do trabalho também está lá. Eu falei, não dá para o CONFEA exigir primeiro que o CBO não regulamenta, né? Segundo, se fosse exigir que seja especificamente de pedir uma ART, né, que é específico aí da responsabilidade técnica do engenheiro, especificamente como tem acontecido algumas ações que as pessoas têm dito, tem exigido. Seria o CONFEA admitir que o tecnólogo de segurança é engenheiro. Porque está lá dentro da classificação com esse código, porque foi onde o CBO encaixou que tinha relação, entendeu? Mas não é a profissão, e sim é uma casa de família onde se atua. Então aí nós temos a produção, a qualidade, a segurança e a saúde nessa casinha.
né? Então, é multiprofissional. E a gente quer que a ergonomia seja assim. 2 países, a Portugal e a Dinamarca, tinham graduação em ergonomia e fracassou. Eles desistiram, não deu certo, porque é muito amplo, né? Eu preciso da visão do engenheiro ergonomista, porque a gente vai entrar num projeto específico. Agora É? eu preciso de um psicólogo, agora É, eu preciso de um eu O médico. desenho da academia não permite essa caixa. Não. E hoje nós temos aqui, hoje na população da Abergo, até que queria convidar vocês, né, para fazerem parte da Associação Brasileira de Ergonomia. É importante que a gente tenha uma entidade. Então, hoje a Abergo, ela está com um corpo assim técnico de apoio grande. Nós temos uma equipe para administração financeira, nós temos uma assessoria de comunicação, temos uma assessoria de marketing, nós temos um assessor jurídico, já temos demandas, as pessoas procuram, que é especialista na área do trabalho e direito público administrativo. As pessoas pedem orientação. Às vezes a orientação não é o que ela espera, mas é a correta de direcionar. Ela sabe do norte, ela pode pedir ajuda, né? Mas a gente faz isso para associado. Tem muita gente que não é associado que pede, entra da Bergo, olha, podia fazer isso, não posso. Porque como é que eu vou fazer uma ação para alguém que não tem vínculo nenhum com a entidade? O nome é associação. O nome é associação. Exatamente, mas a gente tem várias formas, né? E agora a gente está também trazendo as empresas para essas sociedades para trabalhar com projetos, por exemplo, as empresas de indústria de construção de equipamentos ergonômicos, tanto na área industrial quanto na área de mobiliário, trazer esses fóruns para dentro dos nossos comitês técnicos, né? E tem vantagens, né? Nós estamos, inclusive, eu vou fazer uma propaganda desse ano, nós estamos com a vantagem dos 50% das empresas que terem na anuidade delas, e a empresa que é associada à Abergo, todos os profissionais que fazem parte do corpo dessa empresa, que sejam ergonomistas associados à Abergo ou queiram se associar, paga metade só. Sim. E cada empresa tem até 5 profissionais não associados que podem indicar com 50% de desconto no nosso congresso, entendeu? Então, a empresa também pode usar esse acesso da Abergo para dar orientações consultivas em relação às suas dúvidas, esclarecimentos técnicos e jurídicos, né? Em relação a essa questão que envolve a ergonomia. Então, a gente criou todo esse arcabouço, né? A revista científica nossa está indo a 1000, criamos a editora de ergonomia, está saindo o 2º livro agora, que é de ambiente construído e acessibilidade, né? Já está pronto o livro, ele vai ficar pronto a semana que vem, vai ser entregue, né? Então, a gente está criando essa biblioteca virtual, né? O nosso canal do YouTube, todos os webinars, eles são gratuitos para os associados, na primeira instância, paga quem não é associado. Depois de 2 meses, eles vão para o canal do YouTube, né? Porque daí a gente sistematiza, a pessoa tem a vantagem ali do momento, de ver essas dúvidas e tal. Então, a gente quer, né, que a Abergo seja, né, essa entidade representativa da ergonomia brasileira, né? Os profissionais, porque tudo isso nós pagamos com as anuidades. Né? Ela precisa sobreviver. Acho que, Lucimar, até aprofundando isso, né? O fato de existir uma associação evita a liquidez, evita o enfraquecimento destes grupos. coletivo. Então, Exatamente. nós temos muitos profissionais muito bacanas em várias áreas, não apenas em ergonomia, pelo planeta, fazendo várias coisas. Mas a grande importância são esses grupos de trabalho que fortalecem o diálogo, fazem esse posicionamento e tiram do invisível as ações. E organizados Sim. têm essa potência. Queria até que você explicasse um pouquinho. Amei você falando para a câmera, chamando mesmo. Quero muito que tenha um Sim. grande impacto isso, mas explicar realmente quem quer se associar, onde acessa, como é o passo a passo. Olha, o nosso sistema está todo informatizado, né? A gente está, inclusive agora vamos mudar para mais informatizado ainda. Então você entra direto no site, tem um item adesão, aí tem adesão de pessoas, né? De instituições de ensino que querem acreditar seus cursos, né? Para fazer a prova, e tem a adesão também para empresas, né? Que nós temos essa parceria com a BNT, né? Então você entra lá, adesão pessoa física, né? Aí tem as opções, você é profissional, é um preço, se é acadêmico, você tem desconto, se você é graduando também, você pode, só que você tem que provar que você é acadêmico, você tem que provar que você é graduando, né? Para você fazer isso. E outra coisa bem importante, a gente criou o sistema de certificação em 2003, né? Olha só como é vantajoso. As pessoas falam assim, mas eu sou obrigada a ser certificada? Não!
né? A proposta é de qualidade, porque você tem que ter feito de 2003 a 2013, podia ser qualquer curso. A partir disso, só aqueles acreditados para a Abergo, que hoje a gente está aceitando até a especialização híbrida, mas a gente não aceita EAD, porque nós falamos de seres humanos, de fatores humanos. Como é que eu posso fazer uma especialização se eu não tenho contato com a prática, com o trabalhador, com as pessoas? Entendeu? É tudo online. Eu vou ficar imaginando como é que você vai entrevistar o trabalhador. Você vai mandar como é que é o nome? Um drone lá para conversar com ele, né? Não dá, né? Você tem que ter essa relação humana. Então, o híbrido a gente aceita, né? Que se faça isso. O EAD tem uns cursos que eu tenho certeza que são bons e tem outros horríveis, muitos, né? Dito até pelo Ministério do Trabalho lá pela CBO, que tentou fazer contato, estava comentando comigo, não encontra ninguém, não tem projeto pedagógico, não tem coordenador, não tem, sabe? É uma coisa, né? 199, né? Há um posicionamento mercadológico muito potente, desesperador. Né? E conforme vai surgindo, né? E agora vai surgir mais ainda, né? Com a publicação da CBO, isso deve aumentar. Mas aí, o nosso sistema de certificação, ele te qualifica, né? E você se atualiza, isso é um diferencial competitivo, comercial e de qualificação mesmo, né? E o mais interessante, que eu acho que é isso que é importante, esse modelo foi criado pela IEA, né? A IEA, a associação, ela congrega 56 países, tem sede em Genebra, na Suíça, né? E nessa gestão estamos com um presidente brasileiro pela primeira vez em 63 anos, né? E a IEA, em 2018... IEA, né? Porque nós estamos numa era que todo mundo fala tanto de inteligência artificial. International Ergonomics Association. Isso, Associação Internacional de Ergonomia. Em 2018, ela endossou o nosso sistema. Foi o 5º do mundo, porque foi Estados Unidos, a Finlândia, o Japão e a Comunidade Europeia. Isso. E o Brasil, né? Então, 4 países, agora já são 9 países. E a partir de 2021, a IEA, ela reconhece o teu certificado nesses 56 países. Sim, entendeu? Isso é uma vantagem muito Nossa, nós tivemos, não foram muitos, mas alguns profissionais que saíram do Brasil, que pediram pra gente ajudar, chancelar o dossiê deles. Eu falei, olha, você já tem o certificado, isso aí é só o suficiente. Mas que tem vida associativa, que participa de um comitê técnico, né? Você não tem que pagar mais nada por isso, né? Sim. Os benefícios todos que você tem. E a partir disso, esses profissionais foram aceitos nos Estados Unidos, um outro em Portugal, outro na Suécia, né? Que ele é contratado como ergonomista. E se você vai, já aconteceu com uma colega que foi para um país da Europa, e daí ela falou assim, eu vou ter que fazer mais 2 anos para nivelar, né? Como é que eu faço? A Bergo pode me ajudar? Eu falei, você já é certificada? Não. Você é associada? Não. Eu falei, você está perguntando para mim como colega, né? Porque como presidente da Bergo eu não posso te responder, né? Porque, né? Agora como colega não tem o que fazer. Nós conhecemos a associação daquele país, a gente pode fazer essa relação de mediar essa transição, porque está tudo documentado, tem histórico, tem documento, tem certificado, tem prova, né? Então, ela falou, que pena, vou ter que estudar mais 2 anos para se qualificar e daí fazer a especialização naquele país, porque não fez aqui no Brasil, né? Sim. Então, atua na ergonomia, mas não buscou, né? Tem muitos cursos aí, ganha 10 mil por mês, né? Você não precisa fazer especialização nenhuma, né? Comece por aí e tal. Nós temos hoje uma demanda mercadológica que afetou a educação em todas as frentes. Não, mas sempre me perguntavam, sabe? Eu sou ergonomista nata, nunca atuei como fisioterapeuta, como eu já falei. E são 20 anos na ergonomia. Eu nunca tive aquele ano sabático. Eu nunca fiquei fora do ambiente de trabalho por muito tempo. Na verdade, nunca fiquei. Foi sempre, né? E quando eu me associei à Bergo, logo depois eu me certifiquei ergonomista. E todo mundo me pergunta, mas Carol, por que você se certificou? Mas qual a vantagem? Não sei o quê, não sei o quê. Dentre todas as vantagens que você falou, né, de você ter acesso a um conteúdo mais técnico, de você trocar com profissionais de alto nível, de você ter um desconto para participar de um evento, às vezes até gratuito, você participa de vários eventos. Essas vantagens, muitas associações têm. Mas quando eu falo do ponto de vista de ergonomia no âmbito mundial e internacional,
A gente tem uma carreira e uma profissão, e a gente tem uma associação que nos representa internacionalmente que facilita a vida do profissional. Sim. Então, um cara que é médico no Brasil e quer ser médico nos Estados Unidos, ele vai ter que fazer tudo de novo. Um engenheiro que é engenheiro aqui no Brasil, quer ser engenheiro no Canadá, ele vai ter que fazer tudo de novo, ou pelo menos gastar um tempão estudando. Se eu sou engenheira, se eu sou fisioterapeuta, se eu sou médica ou psicóloga, mas eu sou ergonomista certificada, eu consigo atuar amanhã. Se eu for para lá, eu posso me candidatar àquela vaga. Exatamente. Né? Então, eu já participei de vários processos seletivos internacionais e a primeira exigência não foi o meu diploma de formação. Foi a minha certificação na Associação Brasileira de Ergonomia, ou que tem uma chancela da Associação Internacional. Não, e aqui, aí o pessoal diz assim, mas é uma discriminação pedir que seja certificado. Não, é exigência comercial. Por que as empresas buscam certificação no Brasil? Para exportar o seu produto. Porque muitas empresas exigem a certificação A, B ou C, porque tem credibilidade, tem uma carga horária mínima, qualidade, né? Tem procedimentos, né? De respeitar não só o produto, mas como o trabalhador, o meio ambiente, toda essa estrutura, né? Sim. Inclusive agora nós estamos aí com os projetos da ergonomia na área de ecoergonomia, ergonomia verde e sustentabilidade. Porque você vai comprar um mobiliário, por exemplo, da empresa, qual é a garantia? 10 anos. Então, 10 anos, qual é o projeto que eu vou fazer depois para destinar todo esse mobiliário que eu não vou poder mais estar consertando, vai custar mais caro do que eu repor tudo isso. Você vai abandonar, vai doar, você vai reformar para uma entidade, você tem que deixar isso num dossiê de procedimentos, né? A curto, médio e longo prazo. Então, a questão do próprio meio ambiente, de preocupação com a toxicidade do trabalhador, do adoecimento, né? Porque um trabalhador que está na cortando cana, trabalhando com agrotóxico, por exemplo, ele começa a inalar, ter o problema de toxicidade do químico, né? Do agrotóxico, mas ao mesmo tempo isso vai levar a fadiga constante, etc. Outras queixas de dores musculoesqueléticas, baixo rendimento. Sim. Uma série de comprometimentos que também são vinculados à ergonomia. Então, a gente está se preocupando com o mundo como um todo, né? Então, essa área da inteligência artificial, que a gente não quer que roube as vagas do trabalhador, e sim só facilite aqueles trabalhos, né? Eu vi um comentário, acho que seria legal você falar, Fabi, um pouquinho, que é a sua disciplina, enfim, a sua matéria de conhecimento mais amplo, mas eu vi um comentário, eu não me lembro o nome da pessoa que fez, mas eu achei bem interessante quando a gente fala de inteligência artificial, né? É o medo da inteligência artificial. Quem alimenta a inteligência artificial é o humano. E quando esse cara é especialista, né, as perguntas que ele vai fazer para a inteligência artificial, os inputs que ele vai dar para aquela inteligência, são muito mais valiosos do que uma pessoa que não sabe nada. Então, uma pessoa que não sabe nada, que vai dar input para a inteligência artificial, vai receber um feedback. Um cara que sabe muito, que dá um input, ele vai receber outro feedback. Eu não sei se isso faz sentido, mas quando a gente fica amedrontado com... porque... Cara, como que você vai usar isso no seu dia a dia? É o que vai valer, né? Essa é uma área que dá uma discussão bem longa. Mas eu acho que talvez, até para a gente não se alongar, né? O foco, com certeza, é na Lucimara, mas é mais um exemplo de... Se o mundo está se transformando, vamos ver quais são as transformações, porque isso impacta nos trabalhos. E a ergonomia fala de adaptação. Exatamente. Então, e a nossa missão é ver o que é bom para o ser humano nessa transformação e evitar aquilo que não é bom. Porque transformar não quer dizer só pegar carona e subir no caminhão. Não! Eu posso barrar essa transformação. Tem muitas questões que a gente tem trabalhado para que a gente volte um pouquinho, sentar na mesa para refeição, volte um pouquinho para conversar além de ficar com o celular na mão, né? A gente volte a valorizar, né, a reunião do trabalhador na empresa, não é só aquela coisa de bater ponto, etc., né, de permitir que seja uma extensão da casa, né? Sim. E também colaborar com a vida da pessoa na casa, porque hoje a nossa sociedade está muito sem, de uma forma geral, bases de valores, né? Se perdeu muito por causa da extensa evasão de pais e mães trabalhando fora, né? Filhos de pais separados, que mora com mãe, que mora com pai, né? E que não tem mais essa estrutura. A gente vem com uma questão psicossocial muito forte nas relações humanas da vida pessoal do indivíduo e das empresas por não terem essas bases fora.
né? Então, por isso que a ergonomia cognitiva e psicossocial está muito focada na ergonomia. E voltando para você, Lucimara, lógico, a gente poderia fazer a série das ergonomias, né? A gente queria pedir para você, nós temos 2 quadros aqui no programa, e um deles é o Conta Pra Gente. O Conta Pra Gente é um quadro onde você pensa durante essa nossa conversa, depois que a gente aqueceu os motores, em alguma história que vale a pena você contar da sua trajetória profissional, do seu momento, você pode escolher. né, cara? Pode ser um perrengue, pode ser uma história engraçada, pode ser uma superação pessoal enquanto mulher. Enfim, conta pra nós. Olha, na verdade a gente passa um monte, né? Mas os 2 perrengues foi por ser mulher, né? De certa forma, a gente vê que está embutido nisso, mas são situações que trazem um constrangimento e a gente pode sair disso de letra. Uma delas, eu estava conversando com um grande industrial da área do agro, de frigoríficos, né? O cara é um multimilionário, e daí naquela conversa que a gente tinha que fazer, eu tinha que apresentar um plano para ele, foi agendado, etc. E eu sentei na frente para falar do projeto para a empresa, parará, e ele atendeu um celular. Só um minutinho, por favor, ele atendeu um celular. Aí botou ali. Aí daqui a pouco tocou o outro celular, ele tinha um segundo celular. E só um pouquinho, sabe? Porque eu sou muito ocupado, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque eu não tenho muito tempo, meu tempo é muito raro, né? Tá bom. Aí ele falou assim, desculpa, você me desculpa, mas realmente eu sou um homem muito ocupado. Eu falei, igual eu? A única diferença entre o senhor e eu é que eu tenho só um celular. É só a única diferença, né? Porque cada um tem a sua agenda, né? A sua gestão. E eu esperei a sua disponibilidade, né? Então, eu gostaria de um tempinho, se o senhor pudesse. Ele foi lá e silenciou os 2 celulares. Vamos conversar. Aí ele falou assim para mim, você manda bem, baixinho, mas continuo tendo só um celular. A partir disso, ele prestou atenção, entrou, sabe aquela coisa? E a outra foi numa grande indústria em que a gente estava fazendo um projeto que eles estavam fazendo uma reforma, né? E não tinha envolvido o trabalhador, e a gente queria envolver, e eu consegui provar. E o gerente de produção, que era muito objetivo, né? Falava grosso, aquela coisa toda que vai para lá, aquela coisa de correria, ele falou que queria aquele projeto. Então eu falei, então o senhor aceita? Mandei um e-mail para ele. Então, gente, em ergonomia, em qualquer situação, boca fala qualquer coisa. A evidência é importante, registrar, fazer a ata, dar nome aos bois, né? Que a gente fala no interior, desculpa. Precisa registrar. Então, mandei um e-mail para ele, o que a gente já está fazendo, eu preciso da sua autorização, a gente vai entrevistar o trabalhador na produção, né? E assim. Eu contratei uma psicóloga para me ajudar, que tinha uma testagem que eu queria que ela fizesse da psicologia para agregar no meu trabalho, né? Eu sei interpretar, mas eu não posso, não tenho competência, nem no direito legal de aplicar aquela testagem. E fazia as entrevistas e tal. E ele deu ok, né? E começamos a fazer o trabalho, e foi. Aí um dia ele chegou, eu estava lá na produção, fazendo uma entrevista com o trabalhador, e claro, ele perguntou, quem que é essa aí, né? Porque ele lá não lembrava que é essa fulana que estava naquele dia, né? E daí chegou para mim e falou, quem que é você? Eu falei, olha, eu sou a Lucimara da ergonomia, lembra? Não lembro de nada, só faz favor, chega aqui. Tinha as salinhas deles, eram quadradinhos assim, pequenos. Esse homem falou alguns minutos. Quem que vocês pensam? Quem que você é? Porque nós estamos lá, você está tirando o cara do trabalho da produção. Ele fez assim, ele me humilhou de um jeito tão grande, né? Aí ele falou, o cara ele precisava botar para fora, né? Transtornado. Aí ele terminou de falar. Ele falou, a senhora não vai falar nada? Aí ele falou, senhora, né? Aí eu falei para ele assim, posso? Agora o senhor pode me ouvir? O senhor podia sentar pelo menos, né? Porque eu sentei, ele ficou em pé, né? Gostaria que o senhor sentasse. Eu não tenho impresso aqui,
mas aconteceu naquele momento, a sua autorização, eu mandei um e-mail, eu acho que provavelmente passou desapercebido para o senhor, que o senhor confirmou, o senhor assinou, porque eles assinam com chave de registro de matrícula, sabe? Quando você faz uma assinatura lá, a gente pede uma assinatura, não é um e-mail de comunicação apenas, né? É uma chave, ou seja, eu assino, né? E daí o senhor assinou, mas claro, é tanta coisa, né? Sobrecarregou. Quando é que eu assinei isso? Eu não fiz nada disso. Eu falei, ó, eu posso, na sequência que eu chegar lá na sala, eu mando para o senhor de novo, mas não tem problema. Como é que nós podemos dar continuidade nesse processo, já que o senhor autorizou, né? Não, eu não queria que tirasse o pessoal. Pois é, eu escrevi no e-mail como é que seria feito, então eu vou fazer com um tempo menor, a gente vai se organizar, né? Tal. Bom, foi. Ele ficou super ofendido, assim, ofendido com ele mesmo, né? Porque o cara passou, assim, se eu tivesse tendência a chorar na frente dos outros, porque por trás, depois a gente chora, né? Mas na frente, de jeito nenhum. Aí ele terminou, e daí nós fomos para uma reunião, assim, daquelas, assim, de gerência geral, 32 lugares, né? Depois. E daí ele falou assim, até teve um problema lá, não sei o quê, não sei o quê. Depois que eu fui ver tão confuso isso, eu falei, sim, foi aquele dia que o senhor me colocou naquele quartinho? E me descascou 40 minutos. Todo mundo olhou assim, ele falou, aquilo não é um quartinho, aquela é uma sala de reunião interna da produção. Mas eu me senti num quartinho, oprimida, né? Então, tipo assim, aí ele começou a ceder. Porque às vezes, sabe, você não é o jeito da pessoa. Agora, se você faz tudo isso, essa pessoa continua te humilhando, aí é diferente, né? Aí é diferente. É porque, na verdade, essa sua fala muito do saber lidar com a situação que você está vivendo. E às vezes a gente vai ter mulheres que vão conseguir fazer isso por uma personalidade, por um jeito de lidar com as coisas, por uma história, uma experiência. E vão ter mulheres que não vão conseguir. Por isso a gente precisa que tenha respeito nas relações entre as pessoas, especialmente quando a gente fala de mulheres dentro de um ambiente que não se costuma ver, né? Mas mulher aqui no meio. Então, é muito legal esse relato seu, porque com certeza é uma coisa muito comum, né, Fabi? Muito comum ainda hoje. E diversidade, né? A Lucimara, ela tem essa personalidade mesmo que a gente quis muito destacar. Entre tantas e tantas coisas que a gente podia ter conduzido na conversa, é realmente esse seu posicionamento, que nunca vai para ofensa, nunca vai para o grito, mas ele posiciona. Eu sou incisiva. Incisiva, Mas eu só queria fazer um comentário com vocês que eu acho bem importante, quando eu falei das pessoas virem para a Bergo, né? Como a gente trabalha dentro do meio corporativo com planejamento a médio e longo prazo, né? A Bergo também entra dentro desse trabalho. A gente fez lá na gestão de 2021-2023 um planejamento e atingimos 100%, a gente ficou bem feliz. Só que eu falei, agora a gente tem que olhar mais longe, né? A nossa gestão vai até 2026. Então, o que nós fizemos? Contratamos uma consultoria super experiente nos sistemas de certificação, de planejamento estratégico, com formação e conhecimento da ergonomia, que eu acho que tem esse olhar, né? É um administrador de empresas que trabalha com certificações internacionais e também fez mestrado, doutorado na área de engenharia de produção e é professor de ergonomia. Olha só, né? Todo esse contexto. E a Bergo, nós fizemos 40 anos o ano passado. E daí eu falei, o que nós queremos ver daqui 10 anos, que está muito difícil desse mundão? Eu falei, mas a gente tem que pensar longe. Então, esse ano, nós estamos construindo os 50 anos da Bergo, 2033. Né? Espero que venham outras gestões aí que deem continuidade disso, mas a gente está fazendo metas, a gente está trabalhando com as ODS, né, da Organização Mundial da Saúde, né, dessa coisa toda do mundo. Objetivos de desenvolvimento sustentável, exatamente. Então, para olhar a Bergo lá em 2033, esse é o nosso projeto. Então, a gente quer que vocês venham contribuir com a gente, venham dar a sua experiência, né, a sua participação nessa construção. A gente está fazendo reuniões periódicas, estamos trabalhando com a SWOT dentro dessa construção de oportunidades, ameaças, falhas, né? E forças para ver um cruzando com o outro, para criar esses projetos. E dentro disso, dessas ações nossas, já fazem parte os acordos de cooperação entre as entidades co-irmãs.
Então, a Abergo tem procurado e feito contratos de parceria para aproximar, né, essas entidades, para a gente fazer coisas juntas em comum. E a Abergo está fazendo contrato com instituições de ensino, né? A gente começou com a PUC, nós já estamos com a Universidade Federal de Santa Catarina, já assinado, que elas pagam as bolsas dos alunos graduandos, ou mestrado, doutorado e daí por diante, para pesquisar para a Abergo. A Abergo é pesquisadora, nós damos a temática, né? Então nós já temos 43 projetos que foram concluídos, pesquisas que inclusive a gente está publicando na IEA, foi aprovado para a IEA, né, trabalhos para apresentar esses resultados. E dentro desse contexto, nós já temos um contrato de cooperação assinado com a ANEST, Associação Nacional de Engenharia de Segurança, né, de Engenheiros de Segurança, com a ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ABREST, né, a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, né, com o TRT de Santa Catarina, que é o Programa do Trabalho Seguro. Então, a gente já tem feito ações, eles solicitam demandas. Então, esses 11 grupos técnicos que nós temos, por exemplo, agora os últimos de ergonomia da atividade, engenharia de resiliência, ergodesign e ergonomia de produto, né? Então, assim, e outras áreas, várias aí, estão todos lá no site, né? Você pode acessar para se cadastrar, para otimizar essas ações, esses grupos que nós temos com focos distintos dessas demandas. Então, essas parcerias todas, a gente está procurando buscar a sociedade, mostrar o que a Abergo pode fazer para a sociedade, né? E que a sociedade veja esse ergonomista, né, como um multiprofissional, né? Ele está de várias áreas e quer queira, quer não, né? A gente tem um pouco de cada área, né? O olhar, né? O ser humano completo, o olhar da saúde, o olhar do comportamento, né? O olhar da segurança, o olhar do processo produtivo. E eu sempre digo, ergonomia, 30% está em SST, 70% está no processo produtivo, sabe? No projeto de concepção, na seleção, na descrição de função, no acompanhamento, sim, nas alterações de layout, né? Nas adaptações de peças, nas aquisições, principalmente para fornecedores, né? Quais são os modelos que atendem às questões para ir para brigar lá para o setor de compra, suprimentos, né? Então, é importantíssimo que o ergonomista dê esse tipo de subsídio. Então, aí, dentro desse contexto todo que eu estou colocando, com essas parcerias todas, a BHO, nós vamos assinar com a BHO em agosto, já está acertado, né, essa proximidade também, e outros entidades e sindicatos, e por isso construir, né, o projeto 50 anos. Tem muita coisa ainda que nós queremos pesquisar junto com a ANANT, junto com a ANEST, junto com a BHO, né? Fazendo essa interação para que a gente otimize forças coletivas, porque é o objetivo em comum. E principalmente com a NR1, que eu achei foi maravilhoso, né? Agora nós temos que integrar para fazer juntos, né? A saúde, a segurança e a ergonomia, né? O famoso PGR, né? Sim. E a ergonomia, ela é uma força operacional grande, não é só conceitual e de projeto, né? Eu acho que... Sim, eu acho que nos últimos tempos ficou bem claro a força do profissional, né? Então, por isso que a gente fala, venha contribuir com a gente, né? Para esse projeto dos 50 anos da Abergo. Com certeza. Que lindo, Lucimara. E, Lucimara, a gente, né, tá caminhando para os minutinhos finais do nosso programa Elas na Proteção. E para trazer essa representatividade de mulheres potentes e essas histórias extraordinárias, a gente queria trazer um dos quadros aqui do nosso programa. Por favor, Carol. A gente vai falar agora de um quadro que eu gosto demais, né? Vocês que estão aí na bancada, conversando com a gente, são pessoas inspiradoras, ponto. Mas a gente quer saber quem te inspira, né? Então, o quadro Ela Me Inspira. Eu gostaria de saber, e queria também que você compartilhasse com as outras pessoas, quem é aquela mulher ou mulheres, né, que trazem para você uma inspiração profissional, pessoal, que te inspiram como mulher ou como, né, enfim, que foram significativas na tua vida, né? E que talvez dali, você falando sobre elas, as pessoas vão lá pesquisar quem que é essa pessoa que também, que eu quero me inspirar também com essa pessoa, né? Uhum. Então, fala pra gente, quem que te inspira? Olha, quem me inspira
né, sempre me inspirou na ergonomia, que me deu forças para isso, foi uma fisioterapeuta, professora da Universidade Federal de São Carlos e ergonomista, porque ela sempre esteve envolvida com a ergonomia, com a Bergo, desde sempre, que é a professora doutora Helenice Jane Cote Gil Cury, né? A Helenice é uma pessoa maravilhosa, porque ela sempre trabalhou com os bastidores da pesquisa e da aplicabilidade prática disso tudo. Então, eu acho assim, e sempre com uma humildade, uma simplicidade, quietinha, né? Você ouve ela, né? Toda meiga, gentil, mas um compêndio de conhecimento, né, e de força. Então, assim, o pessoal dizia, nossa, Lucimara, você é precursora. Eu falei, eu não, a Eunice está antes de mim, né? Então, assim, eu procurei me espelhar muito nela. E houve situação, assim, num momento em que eu estava fazendo uma análise de uma concepção, que era um projeto futuro, né, de simulação. A empresa diz, qual é o risco? Vai precisar fazer isso? Vai precisar fazer aquilo? Eu falei, putz, eu tenho que fazer toda uma análise ergonômica de simulação futura, né? E eu precisava usar alguns programas. E daí a empresa, ela não aceita que venha programas externos, tem que estar interno. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Então, naquele momento, isso já faz uns bons anos, eu liguei para a Helenice e, na verdade, eu não tinha tanta intimidade com ela. Eu conhecia ela cientificamente, em congressos, os trabalhos, os estudos. E eu falei para ela, eu preciso de um software de dispêndio energético para utilizar, né? Nessa simulação que eu vou fazer. Você conhece algum, né? Aí ela falou para mim, isso na cara dura, entendeu? Você tem muita intimidade. Ela falou, olha, Lucimara, faz uma semana que eu recebi dos Estados Unidos um aqui, ela tinha que testar para validar, que era do Laboratório de Ergonomia da UFSCar, né? E eu vou testar, mas eu acho que é o que você precisa. Então, eu tinha que saber qual é o limite, né, que dava na parte de gasto, da metabolimetria. E ela falou, é o que você precisa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma versão demo para um único uso da universidade para a tua empresa, porque daí não tem problema jurídico, não é pirata, né? E ela fez toda a coisa documental, porque as universidades federais, elas estão à disposição da sociedade, né? A gente tem que saber usar isso. Eu já usei muito, muito, muito do trabalho das universidades para me ajudar dentro da empresa, né? Na área de estatística, peguei o pessoal de estatística para fazer as tabulações ou para fazer os cruzamentos que eu precisava e tudo, usei a universidade. E nesse caso, deu muito certo. Eu consegui validar no ponto em que o jurídico teve que obrigar a empreiteira a construir da forma, porque era dúbio o contrato. E eu precisava validar que ia ter um risco, entendeu? Claro, eu usei outras metodologias, eu usei Holter para fazer simulação. Vai precisar de cardiologista? Não, não precisa. A enfermeira instala, mas vamos pegar o cardiologista do convênio da empresa para ele dar o laudo e a gente vai usar esse laudo, né, da parte cardiovascular, mais o dispêndio energético e daí por diante. Então, assim, muito legal isso, né? Sim. E daí a empresa teve que instalar todo o equipamento, teve que fazer para o trabalhador não ter que sofrer fisicamente com aquela situação. Então, assim, a Helenice para mim, e depois uma das empresas que queria me contratar por causa da ginástica laboral, eu falei, não tem nada publicado cientificamente que dê eficácia da ginástica. Então, quando eu tiver... Então, tá bom, Lucimara. Você só vai poder mexer nisso quando tiver. Eu falei, pode deixar. Em janeiro de 2009, ela publicou, né? Foram 6.280 casos randomizados, publicados eles aplicaram uma tabela da Pedro, né? Que é aquela australiana, né? E mostrar a eficácia, um protocolo para dor em ombro, cervical e lombar. É isso que eu preciso, né? Qual era a metodologia da ginástica que dava eficácia para redução de dor, né? Então, daí eu cheguei lá com o nosso diretor, nosso chefe, falei, chefe, nós vamos aumentar nosso contrato, que agora tem provas, né? Então, isso é ciência, sabe? Eu estava esperando anos aquilo para aumentar minha negociação do meu contrato, mas eu precisava de um respaldo, ciência, né? Sim, um respaldo. Né? Porque motivação, integração, uma série de coisas, mas eu queria uma coisa que trabalhasse com a dor, especificamente, né? Um programa, porque a ergonomia a gente estava fazendo. E a outra pessoa que eu admiro muito e que se tornou uma grande amiga é a Frida Fischer, né? Frida Marina Fischer, uma bióloga, né? Que se tornou a maior cientista do trabalho de turnos e noturnos, né? Foi presidente da Working Time Society, lá do AICO, né? Que
uma referência Sim. no mundo de pesquisa. E ela fala grosso, mas ela é uma pessoa Ela bem é acessível. maravilhosa, ela é incrível, sou Fala, fã. é, Eu não vou nem falar muito. e se tornou uma boa amiga, tanto ela quanto a Helenice. Sinto assim, nós temos um carinho, né? Uma intimidade de amizade, assim, boa, né? É aquela pessoa que a gente vê demoradamente e se abraça e, Sim. né? E a gente sente a química ali de respeito, de carinho, né? De amor mesmo entre pessoas. Então, são essas minhas duas referências aí na ergonomia. É maravilhoso ter isso registrado e é uma honra muito grande ter registrado aqui. Uhum. Lucimara, quero agradecer muito em nome da Revista Proteção, do Obrigada. nosso podcast. Sim, com É certeza. realmente um marco, era uma pessoa que nós estávamos fazendo uma questão tremenda, sabe, de inegavelmente, de listas e listas de ideias, de pessoas que ia ser um prazer e realmente uma honra deixar registrada aqui a fala. Com certeza o seu nome está lá no topo da lista. Com certeza. E é, assim, um check que a gente precisava ter nesse podcast. Muito obrigada, espero que você tenha gostado de participar com a gente. Nossa, eu Fica- adorei estar aqui. Eu fico muito feliz também. Eu, pessoalmente, sou fã do seu trabalho como mulher e como ergonomista e hoje presidente da Vergo. Eu sou testemunha de todos os feitos que foram alcançados ao longo desses últimos anos e fico muito feliz de ter você aqui. Para mim, né, a gente estava com uma agenda tão corrida para conseguir marcar uma data, mas quando o Alexandre falou que você ia estar aqui nessa data, mexe na agenda que a gente tem que estar lá junto com ela para entrevistar e então conversar com você hoje foi muito, muito bacana. Eu espero que você volte aqui de repente com notícias mais novas e quentes da ergonomia para compartilhar com a gente. Só coisas boas. Só coisas boas, por favor. Mas é bom, isso. gente. Obrigada. viu? Obrigada. Eu que Obrigada, agradeço o querida. convite. E vocês que estão nos acompanhando, sininho, se inscreve, não perca toda quinta-feira, meio-dia, que é o horário que a gente estreia os nossos episódios. Com Lucimara, faltou falar da Ola Ergo, faltou falar da Faculdade Inspirar, faltou falar de muita coisa, porque essa mulher traz um caminhão de coisas positivas, mas ela é muito acessível, muito fácil de achar nas redes sociais Verdade. e principalmente através da Abergo, que a gente teve tanto destaque no nosso programa. A gente se vê no próximo Elas na Proteção. Tchau, tchau.